Agora, a saúde do Bolsonaro vai poder ser usada nessa campanha, né? Com essa coisa da imagem frágil e tal. A gente falou aqui, o boletim médico dá conta de que nas próximas 24 horas o ex-presidente pode ter alta da UTI. Tem um parecer da PGR para que haja a determinação da prisão domiciliar, né? O STF vai analisar. Agora tem essa imagem de um homem frágil que está preso em condições que a família fica repetindo que são desumanas, enfim. Isso vai ser usado eleitoralmente, né? Olha, primeiro, a família não está errada. Prisão é desumano. Ele está preso no apartamento, né? Não, tudo bem, Luiz. O presidente Lula também foi preso num apartamento. Era da Polícia Federal também, né? Era uma sala da Polícia Federal. A prisão é desumano. Prisão é desumano. É que falar em desumanidade num Brasil, um país onde a gente tem as condições carcerárias que os presos brasileiros têm. Veja bem, o Vorcaro estava, até uns dias atrás, numa prisão que é uma célula solitária, toda feita em concreto armado, a cama, a mesa, tudo é parte da mesma alvenaria. Uhum. Que é uma coisa que você não pode quebrar um pé de mesa, você não pode... É propositalmente feito a prisão de segurança máxima. E com luz branca, né? O vaso sanitário é um troço, um buraco no chão, no qual você tem que se agachar. Tudo é parte da mesma estrutura para evitar suicídio. Uhum. Como houve no caso do sicário. Como houve no caso do sicário. Então, se você compara as condições em que o Daniel Vorcaro estava preso com as condições que o Bolsonaro está preso, o Bolsonaro está num palácio, né? Está em Buckingham, perto do que o Vorcaro estava. Agora, se você compara o lugar em que o Vorcaro estava com a maneira como boa parte dos brasileiros são presos, em células de grade enferrujada, com chão molhado de tão úmido, 20 sujeitos em que a curra acontece diariamente, entendeu? Cara, o Vorcaro estava em Buckingham. Então, toda prisão é desumana. O Bolsonaro está no top do top do top da melhor maneira que você pode ser preso dentro da máquina prisional brasileira. Uhum. Isso posto, a gente também não pode ignorar o fato de que ele é um ser humano, entendeu? É um senhor, ele é um cara com mais de 70 anos, que tomou 8 anos atrás uma facada que fez um estrago no corpo dele. Entendeu? E desde então, a saúde... Essa facada, ele foi salvo pelo... provavelmente um dos melhores times de médicos que existem no Brasil. E o Brasil é um daqueles países do mundo que tem médicos absolutamente espetaculares. A nossa medicina e os nossos melhores hospitais não estão em nada distantes dos melhores hospitais americanos, europeus, chineses, japoneses, sul-coreanos, que devem ser os lugares em que você tem os melhores hospitais do mundo. E o Bolsonaro tem acesso a essa medicina, que é a melhor medicina que o mundo pode oferecer. Foi salvo. Mas esse troço custou a ele uns 5 anos de vida. Entendeu? Ele terá menos 5 anos de vida por causa dessa facada. Isso quer dizer, essencialmente, que ele vai morrer mais cedo do que ele precisava morrer. E ele está, por conta da idade, chegando naquele momento em que os cuidados de medicina vão precisar ser muito recorrentes. Eu concordo com você. Entendeu? Então, na boa, eu não vejo nenhum motivo para o STF manter ele fora da casa dele. Não, porque aí é uma questão humanitária. Não, eu acho o cara que agora tá velho, sim. tá frágil pra cacete, tá perto de morrer. Ele precisa... É melhor ele deixar ele em casa, entendeu? E com cuidados médicos permanentes. Eu até acho que agora sim, Pedro, mas a gente não pode esquecer que ele também só foi levado à prisão. Ele poderia ter ficado na domiciliar, como ele já estava preventivamente, mas ele meteu um ferro quente na tornozeleira e tentou fugir, né? Não é por isso. Assim... Não, ele está preso onde ele está preso, porque rolou o trânsito julgado.
A prisão foi antecipada antes do trânsito em julgado por causa disso. Sim, mas ele poderia ter... Isso seria muito discutível, se ele poderia ou não poderia ficar na domiciliar se ele não tivesse feito isso. Ele não teria uma domiciliar mesmo sem a tornozeleira. Entendeu? Esse cara tentou um golpe de Estado. O que ele fez foi muito grave. O que ele fez foi muito grave. O único outro general... O general... Também. O único outro presidente que foi preso alguma vez na história do Brasil por tentar um golpe de Estado, que era um general, Hermes da Fonseca, quando foi preso, ele foi preso primeiro isso foi em 1922. Ele foi preso primeiro num quartel, numa cela dentro de um quartel, e depois num navio. E ele ficou 6 meses preso. A diferença do Marechal Hermes é que ele nunca foi condenado, ele nunca foi julgado. Isso foi uma decisão do presidente da República, manda prender. E o presidente da República podia fazer isso isso primeiro foi Epitácio Pessoa, depois Arthur Bernardes. O presidente da República podia fazer isso por causa do estado de sítio, porque ele é general. O presidente pode mandar prender um soldado, mesmo que seja um soldado da reserva, né? Tipo, mandar prender um militar é mais fácil do que mandar prender um civil, né? Naquela época a sociedade era muito mais aristocrática e você tinha um respeito sobre quem era agente e quem não era agente. Vocês brigavam, mas é engraçado. Sabe o que dizia o João Mangabeira? João Mangabeira era um cara que toda hora se metia em confusão, revolta, não sei quem. Avô do Mangabeira Uger e um dos tenentes, né? Não, ele chegou a ser tenente não, mas ele era discípulo direto do Rui Barbosa e se meteu em todas aquelas revoltas liberais, aquelas confusões todas. Ele não foi um dos governadores? Ele fundou o PSB. Não, ele fundou o PSB lá na frente. Ele é um liberal-democrata que se tornou socialista cosmopolita, digamos assim. Tá? É claro que depois ele, enfim, coitado, foi preso pelo Getúlio, porque aí mudou o negócio. Mas ele, quando ele está na comissão que vai fazer o projeto da Constituinte de 34, ele fala umas coisas interessantes. Porque aparece o Góes Monteiro, que é proto-fascista, e diz assim, tem que criar estado de guerra, tem que poder prender deputado, tem que mandar prender senador, porque temos inimigo interno. Vem um papo anticomunista totalitário, e ele fala assim, peraí, você não vai comparar o que está acontecendo na Europa com os nossos rolos. Ele usa essa palavra. Os nossos rolos, na verdade, era esse mecanismo muito da República Velha, em que membros da própria elite se revoltavam uns aos outros, botavam o povo lá para morrer embaixo, dando uns tiros, entendeu? Mas entre eles eram outra sociedade, eles não se matavam, eles era um mecanismo oligárquico normal de você lidar com contraditório, digamos assim, num sistema em que a oposição não podia ganhar. João Mangabeira não foi governador da Bahia? Isso depois de 30, 34 começa a mudar. João Mangabeira não foi governador da Bahia? Não, foi Otávio Mangabeira. Otávio Mangabeira. Que foi para o DN. Otávio Mangabeira que tinha sido tenente, não? Porque ele era... Nenhum dos dois foi tenente, os dois eram civis. 2 civis? Eram os 2 civis. Porque ele foi naquele período em que os tenentes subiram, né? No período do Vargas, quando o João Alberto... Não, os dois eram do sistema da Primeira República, o Otávio Mangabeira mais à direita, um pouco, e o João foi indo para a esquerda. O João Mangabeira era um ruiano total. Ah, tá bom. Ele é quase que um continuador do Rui Barbosa. O Otávio Mangabeira foi ministro das Relações Exteriores do Washington Luiz. Foi ele que fez a reforma de Itamaraty, que criou o prédio da Mapoteca e tal, entendeu? Então não era... Depois ele vai para o DN e o irmão vai criar o PSB. Pois enfim, voltando aqui ao... Mas o negócio é o negócio do rolo que eu estou querendo dizer. Os rolos era que você respeitava os adversários em cima. Embaixo podiam se matar e tal, mas você respeitava. Até porque o Hermes da Fonseca não só tinha sido sobrinho do Deodoro, mas ele era ex-presidente da República. O ponto é... Deixa eu responder a 2 comentários que pintaram aqui. Um do LM Jordan. Papinho chato, hein? Que tal falar do futuro? Bicho, deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando do futuro. A gente está falando do futuro. A gente está falando do futuro. Entender que o Brasil repete determinados padrões
e pensa em padrões, e que esses padrões se repetem na direção do futuro, tornam absolutamente necessário você entender o passado para conseguir olhar para o futuro. Eu escrevi na minha conferência no Instituto Histórico semana passada, eu escrevi um texto, você vai gostar, que é exatamente isso. Imaginação histórica. A imaginação histórica é você só pode prever o futuro, quer dizer, imaginar como o futuro for, você pensar a história como se fosse uma espiral, assim. Você tem, os problemas reaparecem ciclicamente, mas em condições novas, né, de acordo com as transformações do capitalismo, da tecnologia, as formas de sociabilidade da democracia, entendeu? Então, a única maneira que a gente tem de imaginar um futuro é a gente conhecer o passado, os problemas que estão retornando de algum momento do passado, e, por analogia, imaginar o que está acontecendo hoje, trocando a base, digamos, a infraestrutura tecnológica, a infraestrutura do capitalismo. Aí a gente consegue tentar entender para onde as coisas estão indo, entendeu? É claro, é assim que você faz análise, na verdade. Aí o Sérgio Torres, ele faz a seguinte pergunta: e os pobres e pretos que estão nos presídios? Pois é, compadre, é isso que faz a gente não estar numa democracia liberal. No Brasil, ainda persistimos com isso de que nem todos são iguais perante a lei. Uns são mais iguais do que os outros. Eu acho que seria mais razoável pensar, né, assim, Pedro, na verdade, assim... todo mundo deveria ter uma cela, na verdade, como a cela da Papudinha, né? E não todo mundo tem que ficar no sistema prisional tal como ele é, quer dizer, não é, o problema não é a Papudinha. E dominado por facções. O ideal é com risco de alguém ter vida. coragem. Mas ninguém consegue investir no sistema prisional, porque, sobretudo agora, porque não dá voto. É isso. Entendeu? Então você vai botar dinheiro lá para quê? Para dizer que você está ajudando bandido? Aí você realimenta o crime, né, a ampliação das facções, entendeu? É uma tragédia. O desorganizador informacional disse que eu já posso me eleger pela bancada de segurança pública do PL porque eu sou muito linha dura. A questão é... É isso, eu acho que todos os presos deveriam ter condições humanas no Brasil, não só Jair Bolsonaro. Concordo que ele deva ir para a prisão domiciliar agora que ele está muito doente e precisando de cuidados. Acho que isso vai ser usado eleitoralmente também, não tenho dúvidas. Mas eu nunca disse em nenhum momento que direitos humanos eram só para humanos direitos. Então, provavelmente eu não me elegeria pelo... Quem? Então, assim, provavelmente eu teria muita dificuldade de me eleger pelo PL, porque eu nunca levantei esse tipo de bandeira. Eu também teria muita dificuldade de me eleger por qualquer partido, porque eu sou péssima em fazer as pessoas gostarem de mim. Então, não seria política, mas é isso aí. Não me elegeria, não. É que você não precisa fazer força, você está querendo dizer, né? Meu Deus. Gente, o desenho, no fim das contas, o desenho é esse. O Kassab está, de fato, numa situação muito delicada, que ele tem que fazer escolhas, e ele tem que fazer escolhas mais ou menos às pressas, porque ele tem que fazer essa definição essa semana. Ratinho Júnior ainda é o favorito dele, porque é jovem, porque é carismático, porque tem um pai que é muito conhecido no Nordeste, muito popular no Nordeste, e isso ajuda. Agora, esse candidato não pode perder os seus votos no Paraná. E a presença do Moro como candidato ao governo do estado no Paraná, pelo PL, é um problema para o Ratinho Júnior. Então, isso faz com que... ligou uma luz amarela ali. Ratinho Júnior segue favorito. O Ronaldo Caiado está aquecendo ali do lado de fora do gramado. E talvez seja ele que repentinamente entre em campo. Talvez. Digamos que era 99% de chances Ratinho Júnior na semana passada, virou 75% de chances. Continua o favorito. Às vezes esses 25% rolam. As conversas estão acontecendo. E tem outras coisas que aconteceram nesse fim de semana. Nesse fim de semana, Romeu Zema renunciou ao governo de Minas Gerais, o que o libera para começar a explorar uma campanha eleitoral. E o Zema é um nome muito chave nesse jogo, tá? Eu já explico por quê. Outros 2 governadores renunciam essa semana. Hoje, talvez já tenha renunciado, não estou com a notícia, o governador do Rio, Cláudio Castro.
Cláudio Castro não é candidato à presidência da República, mas pretende ser candidato ao Senado Federal. Ele tem um problema que é o seguinte, ele está prestes a ser tornado inelegível pelo TSE. Então ele decidiu antecipar a renúncia para não ser condenado e ser tirado do governo do Estado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por crime eleitoral, porque isso ia acontecer. Então, o que é o raciocínio aqui? O Castro tem ainda alguma estrutura política no Estado, ele tem chance de se eleger senador de fato, e ele sentiu que ia ter um impacto imenso na imagem dele se ele fosse destituído do governo do Estado. Então, renunciou logo. É uma coisa que ele ia fazer em abril de qualquer jeito, renunciou logo, faz isso hoje, se é que já não fez. E numa situação similar, cheio de problema na justiça, envolvido, assim como o Castro, até aqui no escândalo do Banco Master, deixa essa semana o governo do Distrito Federal Ibanez Rocha. Os dois, tá? Tanto o Cláudio quanto o Ibanez, super aliados de Jair Bolsonaro. Super aliados. Super próximos. Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o meio premium. Quem assina recebe a newsletter mais cedo, a edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade, os bastidores de Brasília toda quarta no meio político, a pesquisa Meio Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso meio streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.